Arman Tsarukyan rodou a baiana lindamente no UFC, hein? Deu um piti tremendo. O UFC que se prepare. O UFC me ofereceu uma luta em Abu Dhabi em julho, a luta principal, mas recusei porque ofereceram um adversário que eu não queria enfrentar. Matheus Gamrot está ranqueado abaixo de mim e não via sentido em lutar com ele só por dinheiro. Qual o sentido? Eles precisam mais de mim do que eu. Por que ele recebeu um presente desses? Não faz sentido lutar com ele no MMA. Preciso lutar pelo menos entre o 5º e o 6º colocado para vencer e garantir a chance pelo cinturão. Não faz sentido apenas lutar. Sou o número 1. Por que eu deveria dar uma luta para o número 10? Ninguém me deu esse presente quando eu estava entre os 10 primeiros. Lutei com o 9º, com o 8º, com o 7º, o 5º, o 4º, antes de me tornar o número 1. Não quero desistir da minha classificação desse jeito. O UFC me irritou por me oferecer um adversário desse. Isso é um desrespeito comigo. Mereço coisa melhor. Estou classificado em primeiro. Não estou dizendo que me dê a luta pelo cinturão, mas me dê uma luta para lutar pelo cinturão. Eu entendo o porquê que o Tsarukyan recusou o Gamrot. Mas o Gamrot não está em 10º, como ele está afirmando aqui. O Gamrot é o 7º colocado. O Tsarukyan é o primeiro, sim. Só que o Tsarukyan, ele não pode agir como uma diva, como ele está agindo aqui. Porque ele não lutou pelo cinturão dos leves do UFC, não foi por culpa do Islam Makhachev campeão. E sim porque ele saiu da luta porque arranjou uma lesão faltando um dia para esse combate acontecer. Então, antes do Tsarukyan falar que não gostou, que se sentiu ofendido, desrespeitado porque o UFC lhe ofereceu o Gamrot, ele tem que assimilar o que ele causou no peso leve do UFC. Para mim, o Tsarukyan está reclamando de barriga cheia. E outra, ele tem um histórico com o Gamrot. Ele perdeu para o Gamrot além do Makhachev no UFC. Então, não é que essa luta foi total sem sentido assim, não. Óbvio que você, em primeiro lugar no ranking, você não vai querer enfrentar o 7º que vem de derrota e uma derrota para o Dan Hooker. O UFC já falou que o Tsarukyan não vai lutar pelo cinturão com o Makhachev. Perdeu a chance. Merecidamente. Não tem nem como questionar. O erro foi dele. E o UFC está dando, sim, um castigo para o Tsarukyan. Então, ele dizer que foi desrespeitado pelo UFC é muito fácil agora. Porque ele praticamente destruiu um evento do UFC que ele estava na luta principal. Foi substituído pelo Renato Moicano, que não durou um round. O Tsarukyan tem muito mais que botar um rabinho entre as pernas do que dar um piti desse. Eu entendo, é ruim mesmo você, em primeiro, enfrentar o 7º. Mas isso seria em condição normal de temperatura e pressão, uma reclamação dessa. Diante do que o Tsarukyan fez, eu acho que ele não tem moral nenhuma para reclamar. Tenha que acatar o que o UFC decidir para ele agora. E é curioso, porque num passado não tão distante, o Tsarukyan queria porque queria uma revanche com o Gamrot. Mas agora ele não quer. Óbvio que ele está pensando no cinturão ou numa luta para lutar pelo cinturão. Mas ele está em alta para bancar? Acho que não. Tsarukyan, recusando agora a luta contra o Gamrot, se a moral dele com o UFC já estava ruim, a relação estremecida, acho que o negócio está indo de mal a pior. Porque o UFC não gosta desse tipo de postura. Quando um lutador recusa a luta assim, geladeira pode se abrir ainda mais para o Tsarukyan. O que vocês acharam dessa revelação do Tsarukyan? A reclamação dele faz sentido? Ou ele está aqui dando um piti à toa? Deixe seu comentário, deixe like no vídeo e se inscreva no canal.